Olá, pessoal! Muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista e hoje a gente vai dar continuidade à leitura deste livro aqui, O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas. A gente está na página, deixa eu abrir aqui, 192. A gente vai ler o subtítulo O Estrago Tardio. Diz o seguinte: Darely percebia que estava com raiva a maior parte do tempo e cheia de opiniões negativas. Ela se descreveu como tendo sapos saindo de sua boca e não conseguia evitar os comentários desagradáveis, maldosos que afastavam as pessoas, o que refletia sua miséria interna. Quando criança, ela teve que evitar um pai proibitivo e exigente para quem nada era bom o bastante. Sempre mal-humorado, ele nunca sorria e não compartilhava nada pessoal. Também não perguntava nada sobre ela. Ela não estava ciente que havia adotado as atitudes dele. Toda vez que tentava se divertir ou descansar, o masculino ânimos negativo a insultava e a acusava. Ela deveria trabalhar mais e ser mais produtiva. Sem acesso a palavras ou ações que a pudessem confortar, ela continuava de tarefa em tarefa, se mantinha ocupada e eficiente. Atormentada por exigências intermináveis para que fizesse mais, ela não conseguia acessar seus desejos verdadeiros. Então se refugiou em dar aos outros. Com o tempo, se tornou uma mulher derrotada, vencida pelo cansaço, contaminada por uma ideia de nulidade. Darely evitava seus desejos e hesitava em encontrar o amor, pois estava convencida de que encontraria rejeição. Ela se culpava, se convencendo de que havia feito algo errado quando os relacionamentos não eram recíprocos, questionando como ser feminina, incapaz de aumentar sua autoestima. Darely não tinha confiança em sua habilidade de atrair alguém e costumava desconsiderar sua intuição natural. Ela pensava que deveria apagar o anseio de intimidade, se esconder para não ser exposta como alguém carente. Mas essas atitudes a deixavam perdida e com pouca esperança. Ela era como muitas filhas, que anseiam ser ativas, mas não sabem como. Não entendeu por muitos anos o estrago que sofreu ao ter sido espelhada de forma inadequada por um pai distante e prepotente. Ela comentava sobre seu corpo, como a aparência das mulheres deveria ser, e sempre de forma sexual e lasciva. Ela aprendeu a ficar fora de seu alcance de visão e definitivamente fora do alcance dos holofotes. O pai que deveria ter apoiado sua autoridade e forças não estava por perto. Embora angustiada e solitária, sua mãe disse para que aceitasse e compreendesse o domínio bruto e grosseiro dele. Afinal, ele cuidava delas. No entanto, Darely sabia que sua mãe era profundamente infeliz. Raramente os via expressar qualquer tipo de amor. A atmosfera familiar era de um desespero silencioso e um sentimento de derrota. Em uma situação como essa, ela não conseguia acessar as dinâmicas interativas do masculino e feminino. Sua adaptação foi ficar inconsciente, apagar a influência do pai, modificar a história para que ele não contasse como alguém importante em sua vida. Ela não era confortável em sua pele, muitas vezes trocando de roupa várias vezes ao dia, tentando obter algum tipo de alívio. Era vigilante, cuidadosa, observava os outros mais do que a si mesma e tentava se defender de qualquer surpresa. Frequentemente, muitas filhas observam que não puderam pedir que seus pais demonstrassem muito, ou que demonstrassem algo. Ficaram frustradas em como usar suas forças e talentos e se escondiam por trás de uma persona que não precisava de nada. Em vez de vivenciar uma variedade de seus sentidos, essas filhas se tornaram restringidas e agiam de forma constrangida. Quando o pai é ausente emocionalmente, o ânimos pode assumir formas negativas, inadequadamente no comando da psique da filha, estar em conflito com seus instintos, expressões de individualidade e afetar a relação do si mesmo com outros. O ânimos é uma predisposição natural projetada para funcionar com o intelecto feminino dela. No entanto, ninguém se preocupou com a mente de Darely. Depois de muita terapia, Darely começava a reconhecer que seu pai era um homem como o Mágico de Oz, um personagem falso e insignificante que se escondia atrás de uma cortina de arrogância e bravura. Não tendo nenhuma habilidade mágica, ficou claro que seu pai, como o mágico, era uma fraude. Essa figura se tornou como um demônio que não a permitia obter êxito, ser humana ou falhar em algo, constantemente a repreendendo, a chamando de ignorante, fraca e insignificante. Emma Jung disse o seguinte, abre aspas,
O que as mulheres têm que superar em relação ao ânimos é a falta de autoconfiança e resistência da inércia. É como se tivéssemos que nos levantar até a independência espiritual. Sem esse tipo de revolta, não importa o que ela tenha que sofrer como consequência, jamais será livre do poder do tirano, nunca virá a se encontrar. Fecha aspas. A energia negativa do ânimos masculino se manifestava na forma como Darely se depreciava e se ignorava. Ela negou a inadequação do pai, transformando-a em sua inadequação em vez de corrigi-la. Vozes masculinas fortes e tortuosas a dominaram por dentro e ela desapareceu. Discernir entre si mesmo e o ânimos, limitar a esfera de poder dele é extremamente importante para se libertar das consequências fatídicas de se identificar com o ânimos a ser possuído por ele. A filha que aprende a não ter contato com o seu corpo terá medo de seu coração e se separará de suas emoções. Darely tinha dificuldade em ficar parada e era dominada por preocupações internas compulsivas. Ela ficava tão emocionalmente escondida que inconscientemente vivia de acordo com o masculino, o ânimos tirano. Mal sabia que ela mesma era ele, cegada pelo masculino, defensiva e em alerta. Não havia nenhuma energia ânimos boa para ajudar, apoiar, equilibrar ou diferenciar o saudável do destrutivo. Os comportamentos dela iam de isolação a pensamentos e ações negativas, emocionalmente conturbada e destruía a si mesmo por meio de dúvidas e inseguranças, separando-a de si mesma. Não tinha muito prazer ou paz. Sabia que era ansiosa demais, mas não conseguia evitar. A pressão se acumulava por dentro, se retorcia mais e mais. Ela era tão focada no externo que mal compreendia o que era simplesmente ser. Ela pode se tornar como muitas filhas e desistir de tentar, progressivamente se tornando alienada e perdida. Ao idealizar o masculino pai, ela pode repudiar elementos de sua própria psique. As feridas abaixo da superfície indicavam uma conexão de cuidado faltante entre o ego e o corpo. Darely ignorava os sinais de seu corpo, esquecendo-se até de respirar. Congelada, ela não tinha ideia de sua singularidade. Estava submersa em um mundo sem cor ou vida. Enquanto isso, estava envolvida em sua guerra interminável entre partes do si mesmo. Uma guerra de vozes internalizadas, implacáveis e sádicas. Muitas vezes baseadas no paternal, mas vozes que ela obedecia, pois era dominada pelo ânimos negativo. Na terapia, Darely disse que gostaria de ser como Atena, a deusa grega que ela associava com a guerra e ser forte. Disse que Atena não precisava de ninguém, mas se esqueceu que a deusa sempre foi obediente e leal ao seu pai, Zeus, o severo e egoísta rei do panteão grego dos deuses e deusas. Atena, como a filha obediente, realizava seus desejos sem restrições. A figura paterna pode se tornar maliciosa e maligna conforme a filha internaliza as encenações sadomasoquistas dele. A filha, com esse tipo de apego inconsciente com seu pai, cai facilmente nos braços do que é chamado amante fantasma. Esta figura é, na verdade, uma forma do ânimos negativo. Desconectado do feminino, ele parece ser um amor ideal, mas apresenta uma versão romantizada de um relacionamento envolto em irrealidade. Ele é o homem desconexo e egoísta, tecendo histórias sobre como ela precisa dele para suas inadequações. Incapaz de dar ou ser presente, e ao mesmo tempo que internamente humilhante, de repente, o que ela pensa de si mesma, ela é convencida pelos gestos ocasionais de doçura, mas isso é tudo o que ele tem para oferecer. Tudo mais é mantido distante, em espera e sem compromisso, visto que ele não é forte o suficiente para conhecê-la. Vejam, né? Isso já é de sabedoria popular, né? De que a mulher sempre vai buscar alguém para se relacionar no futuro que seja compatível com esse pai que ela tem ali presente ou não presente, idealizado ou não idealizado. Então, as relações da vida adulta das mulheres depende muito de como foi a qualidade da relação que ela teve com o pai. Então, como a gente tem essa quebra na relação paterna-filha muito frequentemente, é bem possível que isso esteja refletindo na sociedade de uma forma bastante impactante e bastante comum. E é aqui a pergunta que eu faço para vocês, homens desse canal aqui, que são a maioria: vocês estão sendo pais presentes, que estão fortalecendo a psique das suas filhas, tornando elas mulheres fortes e resilientes, ou vocês estão danificando a psique delas, fazendo delas fracas e depois presas fáceis no futuro?
que vocês estão fazendo com as suas filhas? Acho que essa é uma boa reflexão. E, por um outro lado, de repente, você pode pensar como você está sendo como marido. Você está sendo esse marido que está aí nesse lugar de preencher essa lacuna dolorosa que a sua esposa teve com o pai dela? Talvez seja uma coisa a se pensar para vocês melhorarem as relações de vocês com suas esposas, com suas filhas. Vamos continuar aqui. Sonhos com ânimos e pai negativo. O sonho desenvolve os reinos escondidos da psique, o ainda invisível, mas valioso detentor de questões pessoais, assim como as do coletivo. Sonhos carregam imagens fundamentais que podem abrir a alma. Eles afetam, guiam e ilustram os passos para o desenvolvimento da consciência. O sonho revela o drama e experiências do lado inconsciente da vida, muitas vezes especialmente impactantes durante os períodos de transição. Sonhos nos avisam que se estamos prestes a nos desviar, nos encorajam e oferecem perspectivas. São uma das melhores e mais naturais maneiras de lidar com desconexões internas, pois equilibram a unilateralidade. Ao interpretar os sonhos, nos tornamos não apenas disciplinados e lógicos, mas também emocionais, sentimentais, imaginativos e sensatos. Jung observou que processos naturais de transformação são anunciados principalmente no sonho. Sonhos são subjetivos e objetivos em sua linguagem simbólica, desdobrando-se em muitos mais significados do que os literais. O sonho e seus símbolos podem ser um desafio de decifrar, já que incluem pensamentos e emoções, pessoal e coletivo, histórico e atual, conhecido e desconhecido. Isso pode explicar por que o trabalho do sonho é difícil, porém estimulante e intensamente emocionante. O seguinte sonho é um exemplo dos perigos do ânimos negativo, conforme apareceu no começo da análise de Darelli. E ela relata o sonho. Um homem queria se casar comigo. Ele era espanhol, com pele escura e roupas de matador de tourada. Achei-o atraente, mas não queria que ele soubesse, pois sentia uma atração para estar perto e longe dele. Ele compareceu a um casamento e sabia que eu era casada, mas continuou insistindo. Era rico e sua família possuía uma enorme cidade ocidental que crescia mais e mais. Toda vez que o via, ele parecia mais espanhol e menos atraente. Em um momento, ele estava na cama comigo e fiquei feliz de estar com uma camisola e camiseta. Eu lhe perguntei se ele percebia que eu estava feia, com meu cabelo uma bagunça. Ele não parecia se importar. Esse foi o relato do sonho. No sonho, ela tinha medo desse homem, de seus avanços e o modo como invadia o espaço dela indicava a força dele. Por baixo de sua influência, ela estava atraída por uma qualidade obscura e convincente. Como a cultura ocidental é patriarcal, a experiência do masculino de uma mulher não será simplesmente o inverso da experiência do homem do feminino. Para ela, o ar que ela respira, as fronteiras de seu consciente, o conteúdo de sua psique pessoal inconsciente e o elenco completo da psique coletiva são cheios do homem. Imagem, história, definições, requisitos, expectativas, necessidades, desejos, ameaças, poder, leis, religiões, deuses, dinheiro, ambivalência e a imagem irreal que ela tem dela. O ânimos masculino pai negativo apareceu em outro sonho. Sonhei mais uma vez, como periodicamente ao longo de minha vida, sobre o homem que sempre teve uma estranha energia. Era parte erótica, parte medo, parte atração, parte destruição. Nesse sonho, ele é meu paciente de terapia. Sei que ele matou pessoas, como o terapeuta na série de televisão, Os Sopranos. Não direi nada, pois ele me matará. Decidi chamar a polícia para prendê-lo. Estou em uma palestra com meu marido. O homem está lá, mas é um metamorfo. Um trapaceiro que usava um disfarce. Agora ele é uma mulher, mas vejo seus olhos e sei quem é. E ele sabe que contarei de novo. Estou com medo. Ele se senta atrás de mim e começa a mudar de forma. Depois estou em uma passarela com várias pessoas. Ele irá iludi-las. São pessoas inocentes. Ele é como o homem do filme O Silêncio dos Inocentes. Eu acordo com medo e penso em ligar para a emergência, para a polícia. E mesmo que ele saiba, tenho que denunciá-lo e me afastar dele. Caso contrário, sei que isso nunca acabará. Esse foi o sonho. O sonho esclareceu de forma absoluta que ela deveria denunciá-lo e conseguir proteção. Ela não poderia continuar a tratá-lo na posição de terapeuta, porque não haveria mudança. Ele era o personagem negativo masculino ânimos mafioso.
que matou sem remorso e a sangue frio. E agora ela reconheceu que ele a havia perseguido por muito tempo. Em uma reintegração simbólica do pai ausente, o sonho apontou para as forças destrutivas masculinas internalizadas. Os sonhos, em vários cenários, expõem os demônios por dentro, impedindo a filha de obter sucesso, falando com vozes assassinas e autodestrutivas, e ela tenta de novo enfrentar e acabar com elas. Nos sonhos, outros são libertados, muitas vezes diferentes daqueles em nossa consciência diurna. Esse sonho revelou a figura interna mortal contra Darely. As imagens ilustram seu si mesmo assustado, o homem do sonho como perigoso, com uma qualidade de consumo imortal. O si mesmo estava sob ameaça porque ele era o mal absoluto. Ele a lembrava de seu pai. Darely estava chocada. Ela se iludiu pensando que esse homem familiar com seus comentários degradantes era talvez benigno, ou não tão perigoso. Ele havia se mudado para uma casa escura em sua psique e suas terríveis motivações não eram evidentes. Ao acordar do sonho, Darely sabia que não podia pensar que havia lidado com essa força dentro dela, embora pensasse que manter o ódio diário para si mesma o fizesse benigno. Anteriormente, ela não havia questionado suas respostas de ódio, mas agora reconhecia que o homem no sonho era parte de sua rejeição interna e aversão de si mesma. Ele era como unhas a rasgando por dentro. A destrutividade do pai se tornou a tendência nihilista dirigida ao seu si mesmo, e ela havia sido assimilada como a hostilidade dele. Darely reconheceu que seu pai era o instigador que governava sua vida, minando sua originalidade, diminuindo sua confiança e danificando sua potência. Ele estava por trás da derrota que emergia com cada nova possibilidade, e a resposta era sempre não. Ela não teria sucesso. Sobre isso, Emma Jung aconselhou, abre aspas, quando mulheres obtêm sucesso em se posicionar contra o ânimos, em vez de se permitirem ser devoradas por ele, ele cessa de ser apenas um perigo e se torna uma força criativa. Fecha aspas. Darely continuou com a terapia. Cada um dos sonhos, embora aterrorizante, a deixaram mais determinada. Ela estava curiosa, intrigada e mais forte. Sua busca por relacionamento, autoestima e autocuidado não eram fáceis, mas sua fortaleza de espírito e carreira a deram forças com a energia para continuar o processo. É isso que acontece quando a gente vai para a terapia, pessoal. A gente se depara com essas dores todas, então a gente transforma essas dores em força. Isso aqui uma boa terapia faz. Então, quando você pensar no seu sofrimento, né, a gente está lendo esse livro aqui, muitas vezes a gente pode se identificar com coisas que estão acontecendo, ou que já aconteceram na nossa vida, né, com nossas reações, nosso jeito de ser, tudo isso pode refletir, pode ser um espelho para a gente, né, a gente se deparar com essa realidade e falar, poxa, então é por isso que eu sou assim, é por isso que eu faço essas coisas, é por isso que aconteceu comigo, né, enfim. O que você faz com essa identificação e com essa dor que pode causar? Você pode transformar isso num sentimento diferente. Então, busque terapia, faça um acompanhamento terapêutico para que você possa transformar a sua dor em força, para que você possa transformar a sua vulnerabilidade em resiliência, porque isso é possível. A gente não consegue fazer sozinho, mas é possível fazer. No próximo vídeo, a gente continua com a leitura desse livro e eu te aguardo lá. Muito obrigada por estarem aqui. Lembre de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, olhar as outras playlists que logo a gente volta. Um ótimo dia para você e até o próximo vídeo. Tchau!